não? O rapaz lá falou que não era pra gritar, você gritou. Ah, mas não consigo, velho. Hoje vocês estão tudo cheios de mimimi, pisando em ovos. Desculpa aqui, meu. Claro, senão amanhã tem reunião de novo. Ô, Wagner Martins, meu querido amigo Wagner Martins, eu quero que você diga, comente sobre essa atrocidade que foi essa punição do STJD em tirar o jogo, o mando do Grêmio na final da Copa do Brasil. O Flavinho comentava comigo aqui a pouco, vou perguntar para você se procede a informação, que o STJD hoje vai reavaliar isso, vai voltar o mando de jogo pro Grêmio. Wagner, boa tarde. Todos aí, isso deve acontecer hoje à tarde ou no máximo amanhã pela manhã, porque o Grêmio já ingressou com um pedido de efeito suspensivo e o presidente do STJD já sinalizou afirmando que irá conceder esse efeito suspensivo ao Grêmio. E aí a questão é, quando será marcado o novo julgamento no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Antes do dia 30 ou depois do dia 30, que é quando acontece o segundo jogo da decisão? Tudo indica, até pelos prazos normais e naturais, que o novo julgamento aconteça depois da decisão do dia 30, do segundo jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Então o Grêmio, a expectativa é essa, todos os torcedores do Grêmio e os dirigentes estão pensando que os caminhos apontam para isso, para que o Grêmio receba esse efeito suspensivo, a Arena seja absolvida, entre aspas, num primeiro momento, até um novo julgamento, até a realização do novo julgamento. É isso que pode acontecer entre hoje e amanhã pela manhã. Quer dizer, é um absurdo a gente ter que aqui falar, nossa, entre aspas, tá? Parabéns ao STJD por ter voltado atrás. Porque não tem que dar parabéns. É de uma insanidade. Não, primeiro a gente tem que explicar. Você foi a favor dessa punição? Deixa eu só explicar. Deixa eu perguntar, você foi a favor? Não, eu acho que a punição ele é acima do que... Desproporcional. Desproporcional. Primeiro que isso não estava nem citado no julgamento. Mas também isso não quer dizer nada. Na denúncia? Na denúncia isso não está citado. A denúncia diz que é para a multa pecuniária. De repente, no meio disso, eles acharam que foi uma invasão gravíssima. Invasão gravíssima, perde mando de campo. Invasão gravíssima, perde mando de campo. Invasão de campo, você paga multa. Que é o caso que o Grêmio já passou quando aquela outra garota lá invadiu o campo do Grêmio. Também é uma tentativa de promoção, certo? O Grêmio pagou uma multa. Agora... é uma coisa desproporcional. Foi absolvido, Pascoal? Oi? Foi absolvido. Foi absolvido. Foi absolvido. Não teve pagamento. Aí vem, a multa é de R$100 a R$100 mil. Tem que se encontrar um parâmetro aí para a multa dentro daquilo que aconteceu. Os caras mudam isso e passam isso para uma perda de mando de campo numa decisão de Copa do Brasil. Isso para mim só tem um jeito, só tem um nome: promoção. Claro. Isso é promoção. Claro. O STJD, mais uma vez, quis se promover. É uma promoção do tribunal. Para dizer que o tribunal é mais importante do que ele é. Só para isso, nada além disso. É promoção. Eles vão reconhecer o erro, vão dar a liberdade. Quer dizer, teoricamente eles vão... nós vamos conceder uma benesse para o Grêmio. Não conceder nada. Eu acho que o Wagner vai falar alguma coisa. Você chamou, Wagner? Sim, não, só para dizer o seguinte, o STJD não está voltando atrás, né? Uma turma julgou, a terceira turma multidisciplinar, disciplinar do STJD fez o julgamento, o Grêmio ingressa com uma ação pedindo o adiamento, né, ou a liminar, né, até um novo julgamento, né, esse efeito suspensivo. O presidente do STJD concede ou não, e o Grêmio vai a outro julgamento no pleno do STJD. Então, não é assim, o STJD volta atrás da decisão. Ele vai a novo julgamento, né? O que é mais coisa de retardado mental é que o novo julgamento vai acontecer depois do episódio, depois do evento, não tem menor cabimento, né? É uma coisa de débil mental. Agora, o tal do efeito suspensivo é a grande muleta da justiça esportiva brasileira. É a grande muleta que faz com que qualquer decisão possa ser reformada antes... Dois saquinhos de bala de goma. É aquela palhaçada que a gente fala sempre, de que não dá para levar a sério o tribunal, primeiro, pela decisão, porque absolve com a Miss Bumbum
e pune com a filha do técnico. Pode Qual ter é a lógica? reincidência, pode encontrar reincidência, pode encontrar o fato. Se você foi, não tem reincidência. Se você é absolvido, morreu o assunto. Se você é condenado, um fato. Não. Se você é condenado, aí tem a reincidência, aí ela aumenta agrava. a pena. A partir do momento que ele foi absolvido, nos julgamentos, acabou, está zerado. É considerado inocente, né? Lógico, inocente, não tem reincidência. Então, quer dizer, qual é a lógica desses caras do tribunal para julgar esses casos? Qual é a lógica? Eu gostaria de perguntar a esse. A É o que, Vitor? Vaidade. A cada um dos promotores. De perguntar a cada um dos promotores. O seu fulano, por que o senhor absolveu ali e aqui o senhor culpou? É o mesmo crime. Agora, já que é culpado, por que vai reformar, você dá um efeito suspensivo? E por que só julga agravou a pena? Depois do evento? E por que agravou a pena? Eu acho o seguinte, Não, o que a gente vai precisa acontecer, tentar o Grêmio entender, vai jogar em casa, eu acho ótimo. O que a gente precisa tentar entender é o seguinte, por exemplo, no caso da menina da Miss Bumbum, eu não sei em quantos julgamentos foram feitos, porque é aquilo que o Wagner estava explicando. Foi a primeira turma julgou. Aí a segunda. Não, é que são turmas. É como. Aí veio a segunda turma. um mês e pouco. Pegou e dá o efeito suspensivo porque ela vai julgar. É possível. O que acontece é que pelo nosso o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê a figura do efeito suspensivo. Eu sei, então, claro, que é uma grande muleta. Não, isso tudo é legal. O que a gente precisa mudar é exatamente isso. Exato. Impressionante. Eu tô aqui, eu juro não me lembrava. Não temos imagens dessa invasão da Miss Bumbum? Eu também confesso a você que eu também não vi. Não sei se Eu não a vi. gente tem imagem aí. Juro que Mas eu não vi. ela invade, Não ela tá tô de zoando, biquíni, não, juro que eu não vi Ela isso. tá de biquíni, ela abraça o Luan. Agora, abraça o ontem Luan. também, E aí? até o Renato participou do Aí Boa não sei Noite se teve Forte, desfecho. com o Wagner Martins na segunda, e o Wagner lá perguntando lá, o Renato ainda brincou, falou, não, quem vai pagar, quem invadiu foi a Carol, ela que vai pagar. Só que eu tava vendo umas imagens aí que eu não tinha visto. Ele que chama ela. Ela não invadiu o campo, não. Ele faz assim pra ela, ó. Vem, a menina tá lá, a menina não entrou. Você viu essas imagens? Ela até reluta um pouco, né? A menina, a Carol, a menina tá parada No banco. Veja, na porta. Não é no banco, não. No acesso que dá. 2 minutos ela entra. Tá no Faltando um túnel. pouquinho Fala, ela Wagner. entra. veja, foi assim, ó. Ela desceu lá do setor onde ela acompanhou o jogo até o túnel 5 minutos antes do jogo e ficou ali na boca do túnel, aguardando o término do jogo. O Renato chamou ela um pouquinho antes de terminar o jogo e ela entrou. Quando ela sentou no banco de reservas, deu 10 segundos e o árbitro sinalizou o final do jogo. Foi isso que aconteceu. Então a menina ela tava quieta lá. Foi o pai que chamou, foi o Renato, vem, a menina até dá uma olhada assim, então. Não foi que ela invadiu. Mas o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Que não foi uma invasão, que quem errou não foi a menina, foi o Renato. Porque ela não poderia estar onde estava, no banco de reserva. Que foi depois, né? Foi depois. Ela só foi pro banco de reserva foi porque o foi chamada. Mas mesmo assim não interessa, ela não podia estar ali. Agora, tem pessoas que estão dentro do campo de futebol, o Pascoal foi repórter, ele sabe muito bem disso, que não são credenciadas e ficam lá assistindo o jogo dentro do campo. Várias pessoas ligadas ao clube. Já vi agora não tem mais, porque tem um protocolo. Depois vão pro vestiário, não é isso, mano? Depois vão tudo pro vestiário. Depois vai tudo pro vestiário para ver o... Não, mas aí eu concordo com o Pascoal, Beija, porque o negócio é o seguinte, cara, por mais que o Renato, e na minha opinião, ele teve essa intenção, sim, de fazer uma promoção da filha dele, tá certo? E teve resultado. Sim, e demais até, inclusive. Acho que até passou dos limites que ele gostaria que passasse, que tivesse. Mas com relação aí à postura do Renato, tá errado? Indiretamente está errado. É algo grave? Na minha opinião, não. Mas já que não deveria estar lá, ok. Chega lá o STJD, não precisa nem levar para julgamento. Dá uma advertência, fala, Grêmio, o negócio é o seguinte, que isso não se repita. Acabava o problema. Exato. Aí eu concordo perfeitamente com o Pascoal, ele foi perfeito na análise dele. Esses caras que sentam atrás de uma cadeira ali no STJD, eles gostam de aparecer. Talvez, não sei qual que é a popularidade dele. Especialmente quando o ouro está chegando ao final, né? Sim, porque é o momento crucial do campeonato e aí todos os holofotes estão voltados para esse ano. Então eles querem aparecer. Fala, Bitu. Uma imagem curiosa, e o árbitro não poderia ter falado nada, já repreendido o Renato ali. O Renato vai cumprimentar o trio de arbitragem, o quarto árbitro ainda faz uma gentileza assim para a menina, oh, como vai? Tudo bem? Não, mas assim. aí nesse caso aí, Vitor, se não me falha a memória, o árbitro, que é o Thiago Peixoto, o paulista que apitou o jogo,
Ele nem relatou na súmula, quem relatou foi o quarto árbitro. O Cagueta foi o do joinha ali, ó. Mas tava lá o quarto árbitro. O quarto árbitro Sim, mas o árbitro está vendo. Então, existe um erro na súmula. Claro. Já que era para mencionar, o árbitro deveria ter mencionado. Ele viu. Não, o árbitro mencionou, o Sormani. Mencionou? Ele disse que foi comunicado pelo quarto árbitro Olha aí, da ó. invasão da Carol. Olha ali, ó. Como é que ele foi comunicado? Ele não está vendo? Ele foi comunicado pelo quarto árbitro que ela invadiu o campo. O cara que não percebe o Talvez ele não movimento. soubesse que era Positivo pra ela. Peraí, frase final para encerrar o assunto. Qual é a frase, ô Fabinho? O cara que não percebe o monumento desse ao lado, pô, ele tem algum problema de visão. Ele não pode evitar jogo de futebol, pô. Claro que o Fabinho não gosta desse tipo de coisa. Wagner Martins. Graça, né? O que foi? Eu acho sexista esse tipo de brincadeira. Acho que é uma brincadeira sem graça, né? Eu não vejo por que essa brincadeira. Eu nem Wagner. me manifesto nesse assunto. Só para lembrar que a relação entre Grêmio e STJD ela é uma relação conturbada. Há exatos 2 anos, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, quando disputava quartas ou oitavas de final, eu não estou lembrado agora, a Copa do Brasil daquele ano, de 2014, e teve o episódio aquele de racismo do goleiro Aranha, né? Vocês lembram, todos vão lembrar, o Grêmio foi em uma decisão inédita, foi excluído da competição. Tomou 2-0 aqui no primeiro jogo, dificilmente reverteria jogando na Vila Belmiro, mas de qualquer forma ele foi excluído antes da disputa desse segundo jogo contra o Santos e ficou um ambiente extremamente pesado entre Grêmio e STJD naquela oportunidade. Foi a Martins. única decisão do STJD que eu aplaudi na história desse tribunal, porque eu acho que ali realmente era preciso Ali que foi, alguma coisa... Wagner Martins, eu vou precisar mudar o assunto, porque eu estou lendo um tweet aqui do Milfa B2000. Ô Benja, vejo todo dia o programa. Agora, por culpa de vocês que insistem em mostrar a Carol, minha esposa mandou eu trocar de canal. Milfa B2000, tirem a Carol, chega da Carol. A esposa do rapaz aqui não quer, e o Flavinho mandado quer esse cara aí também. E o Wagner Martins agora fale de um assunto que um integrante do programa está suando frio. Vai limpar o óculos dele, vai fazer reza. O Inter tem uma guerra hoje contra a Ponte Preta, hein, Wagner Martins? E se não ganhar hoje não adianta nem rezar, né, Marcelo? Wagner, eu estou procurando alguém para dividir essa obrigação comigo. Você vai nessa? Eu tô fora. Chama o Calheiros que ele vai. Que sacanagem! O Calheiros não está no programa. Cada um Mas é melhor assim. Fala do Inter, Wagner. O Inter joga hoje contra a Ponte às 9 da noite aqui no estádio Beira-Rio. Chove nesse momento aqui na capital gaúcha. O Inter precisa de uma vitória e torcer para o Santos vencer o Vitória, né? Para escapar da zona de rebaixamento nesse momento. O técnico Celso Roth fez algumas modificações na equipe. O Vitinho está recuperado de lesão, vai para o jogo, mas a principal alteração é a saída do Alex e a volta do Valdívia ao time titular do Inter no jogo de hoje. O Ceará está machucado, tem um problema na coxa, e o William volta à lateral direita com o Sacha entrando no meio campo. Então tá bom, Wagner Martins, olha, um grande abraço para você aí, bom jogo aí, hoje vai ser jogo bom, o Mário Sérgio já tá, as mãos transpiram, suando. Eu também, na situação dele também, tá com as mãos, não só as mãos transpirando, mas... Todas as partes principais do corpo. Wagner Martins, um grande abraço pra você, até amanhã, Wagner. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. Ô, Oswaldo Pascoal, muitas pessoas no Twitter voltam a lhe fazer a mesma pergunta. O Caleri está voltando para o São Paulo ano que vem? Não, o Caleri pode jogar no Sevilha o ano que vem. Opa! O Caleri, o caminho dele é jogar junto com o Ganso? Jogar com o Ganso no ano que vem. Ele deve ser emprestado para jogar na Espanha na próxima temporada. Mas será que o Ganso permanece lá? Não tem então põe a GC aí, põe aí, que essa é uma informação quente. Ele tem muitos torcedores do São Paulo perguntando se o Caleri voltará ao São Paulo. Tá aí o Pascoal dando a informação. Então, torcedores do São Paulo, não sonhem mais com o Caleri. Caleri, segundo o Oswaldo Pascoal, indo para o Sevilha. A informação que eu tenho é essa, que o Sevilha tem interesse na contratação do jogador e ele continuaria jogando no futebol europeu. O São Paulo tem interesse, o presidente do São Paulo continua interessado na contratação do Nilmar.
Que o Marco Aurélio Cunha aquele dia falou que a distância do Neymar Presidente São Paulo é grande de São Paulo para Dubai. eu estou falando a você, a pedra quente. O presidente do São Paulo continua interessado na contratação do Neymar, mesmo se contrapondo a algumas situações, mas ele gostaria muito de ter o Neymar no elenco do São Paulo. É um gosto do presidente do São E Paulo. aquele papo, Pascoal, da imprensa portuguesa cogitando a possibilidade do São Paulo ter assediado o Jonas? O jogador que era da Portuguesa, do Grêmio. Esse é bom. Que eu me lembro, uma vez o Marco Aurélio Cunha o Marco Aurélio Cunha era dirigente do São Paulo quando o Jonas jogou na Portuguesa e ele teve interesse, se eu me lembro, 2000 e... Ele jogou na Portuguesa emprestado pelo Grêmio. Isso, foi. 2009, começou no Guarani, foi pro Santos. 2009, Aí, o Santos ele foi pro Grêmio, recuperou na Portuguesa, ele estava muito mal. E ele se machucava muito na Portuguesa. Ele teve uma contusão grave em São Caetano, no jogo Santos e São Caetano. Vocês fizeram o técnico de São Caetano nessa época? Eu trabalhei nesse jogo. Estava lá também. O jogador que voava no time do Santos, ele pisou num buraco, torceu o tornozelo, rompeu os ligamentos e a partir daí teve algumas dificuldades no retorno. Quando ele passou pela Portuguesa, eu me lembro disso, o Marco Aurélio Cunha procurou o jogador, procurou a possibilidade de contratá-lo para o São Paulo. Isso eu me lembro. Agora, com 32 anos, essas últimas passagens que ele até foram boas pelo time do Benfica. Ótimo. Muito melhor do que Caleri e muito melhor do que esse outro que você citou aí também, outro dia, gente. Muito melhor. O Jonas. Você não fala o nome do Neymar? Você não fala o nome do Neymar? O Neymar é protagonista? Neymar é protagonista? Hoje não. Ô, Vitorino Xermão, quem é melhor para o São Paulo trazer, o Jonas ou o Neymar? Rapaz, eu gosto do Jonas. Se quer escolher entre um e outro, eu ficaria com o Jonas. E o Jonas ainda teve algumas convocações para a seleção brasileira. Recente agora? Recentemente, né? Mário Sérgio, quem seria melhor hoje para o São Paulo, Neymar ou Jonas? O Neymar tem problema, né? O Neymar já saiu do Internacional já com o joelhinho meio... Ele anda e faz barulho, né? Como assim? Porta de casa Tá na bom, o Neymar sombra. tá bem pra caramba, não tem nada disso aí. Mas eu sou mais o Jonas. O Jonas seria muito melhor. Ô, Jones, quem você prefere? O Jonas está muito bem no Benfica, foi artilheiro do Campeonato Português nas últimas duas temporadas, é um dos maiores artilheiros da Europa. Mas a gente tá falando disso. Eu acho, aliás, eu acho. A imprensa portuguesa divulgou que o São Paulo foi atrás. Eu complementaria dizendo que não tem a menor chance. Pode ir atrás quando quiser, mas não tem. O cara ganha em euro, Faz sentido. joga no Benfica. Faz sentido porque aquilo que eu falei aqui outro dia, quando eu conversei com uma pessoa ligada ao São Paulo sobre a troca do Michel Bastos, essa pessoa disse para mim que o São Paulo se interessava por jogador experiente do Santos. Não queria saber de moleque. E essa pessoa mencionou o Ricardo Oliveira. O Santos deu risada com a proposta. Então faz muito sentido o São Paulo estar atrás do Neymar, do Jonas, são dois jogadores experientes. E respondendo uma pergunta que você não fez, mas me perdoe, mas eu vou responder aqui. Uma pergunta sem você vai responder. O senhor pegaria o Neymar ou o Jonas? Pegaria não, você pegaria não. Você pegaria quem? O Ganso. Os dois. O Ganso. Não, que? Lucas Você pegaria o Cueva. O Cueva é melhor. Você tá embaixo. Eu contrataria o Jonas por um simples motivo, mas é questão. O Jonas está jogando na Europa, gente. O Neymar está enfiado lá no Oriente Médio, se é que ele está lá mesmo, e ninguém sabe como é que o cara está jogando. Sim. O Jonas aparece na televisão toda hora. Joga Champions todo ano. Champions, apareceu recentemente na seleção brasileira. Não tem nem comparação. Artilheiro do Campeonato Português, tudo bem. E bate com aquela informação que o Marco Aurélio passou aqui sutilmente de que o Chaves era muito ruim. Não faz. Tá todo mundo procurando. Todo mundo buscando. Não tem que falar. Ele não falou nada disso. O Chaves está emprestado ao São Paulo até o meio do ano que vem. Então. Fala, Bitu. Se é pra gastar dinheiro, vai bate na porta lá do Atlético Mineiro, que eu duvido que o Lucas Prato não queira ir embora. Mas não, do Lucas Prato não. O Lucas Prato, 40 milhões, quem é que vai pagar 40 isso? milhões. 40 milhões. Agora, o mais... Gente, com o futebol que o Lucas Prato está jogando na seleção da Argentina e principalmente no Atlético Mineiro, ele vai pra Europa. Aquele gol dele contra a Colômbia vai ficar... Com a idade que ele tem, vai pra Europa, não sei. Jamais o Lucas Prato trocaria o Atlético, que vai que... Aconteça o que acontecer, vai jogar Libertadores 28 ele tem? Pelo São Paulo, que não vai jogar nada. 27 anos. Ele tá sem dinheiro, 27, tem teto salarial e tudo mais. Agora o São Paulo pega hoje... O São Paulo precisa botar o pezinho dele no chão
e trabalhar dentro da realidade do São Paulo hoje. São Paulo hoje é um Mas essa é a realidade. O Jonas, aqui. O Jonas é difícil. Aqui. O Jonas Não, mas ninguém não. falou em Jonas, foi ele que falou que a imprensa portuguesa Não, mas diz. ele está trazendo uma informação. O fato do São Paulo ir atrás do cara não é O mentira. Jonas não é. O Jonas também acho que não é uma realidade. O Nilmar é. Uma realidade que eu digo. Realidade que eu digo. Realidade que É eu uma digo. probabilidade maior. É muito mais fácil você trazer um jogador já em fim de carreira, que está no Oriente Médio, do que trazer alguém que está jogando na Europa há anos, em alto nível. Sim, mas o Jonas tem 32 anos, é bom lembrar, hein? Sim, mas está bem. O Ricardo Oliveira tem 35. E o Nilmar? O Nilmar tem quanto? Acho que é 31. Então, por aí. aí sem Pascoal. 30 ou 31. Só a gente envelhece. Pô, desde que eu conheço o Nilmar, por que ele tem cara de Mas o menino? Nilmar e o Jonas tem a mesma idade, não é isso? Não, acho que um ano de diferença ou dois, gente. Agora, teremos um jogo hoje meia mussarela, meia 20 ou não? Porque o Grêmio está com a cabeça na Copa do Brasil. Mas o Grêmio O Renato já Espera um pouquinho, abriu. são 10 dias treinando e um jogo O agora. Renato já abriu mão do Campeonato Brasileiro. Sim. Que é só a Copa do Brasil. Ah, mas não deveria abrir. Não deveria, porque não é garantido. Tá todo mundo perdendo. Mas ele está abrindo. O Grêmio está em nono com 49 pontos. A realidade é a seguinte, hoje vai 52. eu não sei Igual ao por quê. Atlético. Então, Olha, E tá em sexto, passa em sexto. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. sou o Grêmio, vem jogar bola. Eu acho até que o Grêmio vai ser campeão. Mas eu não sei porquê o Grêmio correu tão barbado esse páreo aí, que é um páreo difícil ganhar do Atlético afinal. E acho que É um o jogo páreo duríssimo. de ganhar desses times que estão em sétimo, oitavo é muito mais Muito fácil. mais hoje. fácil, é. O time Você que que o Grêmio vai tem. ser campeão da Copa do Brasil? Eu acho. Você também? Eu acho que é o Atlético. Mas não é páreo corrido. Eu aposto Não é Atlético páreo Mineiro. corrida, é duríssimo. Eu acho que é o Grêmio. Eu acho que é Galo. Pelo fato do segundo jogo ser no campo do Grêmio e o Grêmio ter uma defesa mais sólida que o Atlético, acho que o Grêmio. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil, Vitorino Chamon? Eu vou estar nos dois estádios, muito provavelmente. Não sou maluco de falar isso aqui. Pipocada com talento, hein, Vitor? Ô, Vitor, sobrar Vai uma brecha. comigo. Se sobrar Vai comigo. Ô, Vitor, se sobrar uma brecha, me leva. Eu queria ver esse jogo ao vivo. Quem vai ser campeão da Copa do Brasil? Pra mim, o Grêmio vai ser campeão. E pra você? Eu tava achando que o Grêmio ia ser campeão, mas você olha para esse time do Atlético, gente, como tem um jogador bom nesse time. E o Marcelo é largo, né, meu? Nesse tipo de situação. Largo, coitado, ele vai lá, ele chega em todas as finais. O que quer dizer? O cara faz 5 finais de Copa do Brasil. Eu acho que o Atlético vai ser campeão. Então, eu, o Sormani e o Flavinho demos Atlético. Grêmio. E vocês três Grêmio? Grêmio. Sim. Então empatou como o Vitor não pode. Não. Então, nesse caso, ele tem que votar. Tem voto de voto. Não, mas o Vitor ele pode registrar em cartório o voto dele e abrir só depois do Ô, segundo Vitor, jogo. manda pra mim no meu WhatsApp quem você acha que só será revelado pós término da Copa do Brasil. Muitos tweets chegando hoje, porque tá quente. O Giovanni Silva, ele fala aqui. Posso ler? Posso ler? Quem que tá? É o WhatsApp? Era o WhatsApp ou era o Flavinho zoando? Não, WhatsApp. Era o WhatsApp Não mesmo? zoando ninguém. Depois da reunião de hoje, não zoou ninguém. Não era o WhatsApp. Não era? Tô falando, alguém me zoou. Então, quem que zoou? Eu posso ler esse tweet aqui? Por gentileza. Benjamin, eu quero ajudar na aposta do Mário Sérgio, já reservei tudo. Giovanni Silva. O Giovanni. Reservou o quê? Você me deixou todo arrepiado agora. Reservou Não, o quê porque que vai? o Reservou? dublê ele já arrumou. O Não, dublê tem já nada de tem. dublê, não. Ele assinou um contrato comigo. Não tem nada de. Giovanni, me Nessa liga. minha aposta não tem nada Giovanni, de me dublê. liga, Giovanni. O Reservou Vitorino uma chegou. champanhe. O Botafogo Açude ontem pegou a Chapecoense. Crau. Tomou Mas um crau. foi a pior atuação do Botafogo sob o comando do Jair. Esse não era um resultado que nenhum botafoguense esperava nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Jogando na Ilha, que é um campo onde o Botafogo sabe jogar, fez o seu açapão. É verdade que botou algumas bolas na trave, mas não voltou a jogar o futebol que vinha jogando. O Jair até lamentou não ter repetido com 3 volantes a formação, ele mudou a forma de jogar. Não contou com o Sassá e mudou a forma de jogar, colocou o lateral esquerdo no meio ao lado do Camilo e o Diogo Barbosa, e o Botafogo não conseguiu repetir as atuações que vinha tendo, caiu de produção e esse resultado ninguém esperava. Ainda bem que os outros resultados não prejudicaram tanto assim ao Botafogo, mas foi muito abaixo do que ele vinha apresentando nas últimas rodadas. E olha que o time da Chapecoense ainda colocou 5 jogadores que não estão jogando regularmente. Usou bem o banco de reservas, o Caio Júnior tem botado todo mundo para jogar, rodando o time, pensando numa provável decisão, primeiro na semifinal e depois na decisão.
O time do Botafogo não tomava gol de cabeça há um tempão. Há um tempão. É a melhor defesa do retorno, né, Pascoal? E tomou um gol, uma falha, o zagueiro passa da bola e o outro zagueiro não chega na cobertura, botou 2 bolas na trave. Queria só chamar a atenção, Pascoal, se você me permite, por gentileza, desculpa cortá-lo assim Ele não abruptamente. respondeu, você permite? Pode ser, se pedir desculpa, não combina. Não, mas o que eu fiz foi uma interrupção abrupta, entendeu? Abrupta. É, porque o P é mútuo, você não fala abrupto, entendeu? Não é abrupto, tá errado. Não é advogado, tá errado. Optar, não é optar. É advogado, não existe, é advogado. Também não existe futebol. É futebol. Putz, esqueci que eu ia falar. Lembrei. Eu queria falar, não sei nem na hora de falar, do Danilo, goleiro da Chapecoense. Dá um gole aí. Danilo, goleiro da Chapecoense, muito bom goleiro. Acho que é uma das revelações do campeonato, na posição. Eu não sei se alguém tem aí memória dele aí, jogando no passado em outro time, se destacando também. Foi muito bem numa sequência de penalidades no jogo da Sul-Americana. Nós mostramos aqui nos canais Fox Sports a Chapecoense contra o Independiente da Argentina. Fez uma defesa ontem, num chute, acho que foi do Camilo, acho que foi do Camilo. Fez na cabeçada do Camilo também. Então, exatamente, uma cabeçada. E a bola que bate no zagueiro e ele se vira para pegar aqui, impressionante. Muito bom goleiro. Mas é bom goleiro. É o destaque da Chapecoense. E outra coisa, me perdoe novamente me alongar tanto assim, eu sei que eu não deveria, porque na reunião foi dito pra gente não falar muito. Ele tá com febre. Ele gosta de se alongar. Ele tá com febre. Outra coisa, o Botafogo, ele parou com 55 pontos.